A gravação foi iniciada. Quem entrou aqui na sala depois, bom dia. Nós estamos na unidade 12, que é a terceira unidade da apostila, volume 4. Tá? Pode acompanhar. Vocês podem acompanhar por aqui. Vou, inclusive, ampliar aqui. Certinho? Podem acompanhar por aqui. O que acontece, gente? O que a gente vai discutir neste momento é o seguinte. Existem tipos e tipos de texto, né? E, como eu estava falando com alguns alunos antes até, que eu ouço muito dos alunos assim, eu não gosto muito de ler não, eu leio só quadrinho. Você lê? Quadrinhos são interessantíssimos, quadrinhos são bem construídos, quadrinhos são bem pensados, são trabalhados. Então, se você lê quadrinho, você é um leitor. E muitas vezes a gente parte daí para ler outras coisas, entendeu? Porque vai desenvolvendo em você o gosto e o hábito. Leitura é hábito que se desenvolve, entendeu? Então, é bem importante que você comece de alguma maneira. E começar com textos mais simples, começar com textos mais curtos, é interessante. Então, por exemplo, algumas pessoas começam lendo poesia. É curtinha, rapidinho você lê. Outras pessoas começam lendo contos ou crônicas, que também é um texto curto. E tem gente que começa lendo quadrinhos, tá? Quadrinhos, mangás. Eu sei que vocês leem muito. Então, não tomem uma obra como de menor valor pelo fato dela ter ilustração. Sabe? Não tomem isso de menor valor. Inclusive, ilustradores têm um trabalho gigantesco para produzir uma ilustração que esteja de acordo com o texto, né? Vixe, mano. Então, vejam só, o que a gente vai trabalhar? Graphic novel ou a narrativa literária gráfica. É quando a gente tem os dois elementos. E vocês vão ver, sabia que livros de Machado de Assis, livros de Shakespeare já foram adaptados para quadrinhos? Existem alguns livros de Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, tenho uma dúvida, mas mais de um de Shakespeare foi transformado em quadrinho. Muitas obras de Machado de Assis foram transformadas em quadrinhos. Eu creio até que o Cortiço que a gente estava falando aqui antes, se eu não me engano, tem a versão adaptada de Cortiço para quadrinhos, dessas narrativas literárias gráficas, tá? Narrativas literárias. Então, nós vamos trabalhar nessa unidade essa relação entre o texto e a imagem. Tá? Ai, não sei, João. Então, Isabel, importante é ler, meninos. Escolham aquilo que vocês gostem e comecem a desenvolver essa leitura. Então, tá certo? Essa unidade é sobre isso. Esta relação entre a imagem e entre o texto. Ele começa com o Homem-Aranha. Mesmo quem nunca leu, eu não gosto muito, não. Eu, assim, tipo, não é algo que eu pare pra ler. Não que eu não goste, mas como eu tenho muita coisa pra ler, eu sempre dou preferência pra outras coisas, entendeu? E engraçado, por exemplo, o Homem-Aranha, tenho a impressão de que as pessoas conheceram primeiro o Homem-Aranha nos filmes ou nos desenhos do que no impresso, não é? Mas muitos destes, né, gente, vieram dos quadrinhos, né? Vieram dos quadrinhos. E aqui tem as questões para a gente iniciar o pensamento. Então, você conhece o Homem-Aranha, que você sabe a respeito dele, umas questões mais gerais. Eu quero que a gente vá aqui
Ai, ai. Não, esse é ótimo, né? Nos quadrinhos e na vida real. Que isso, Bernardo? Ó, vamos aqui. Aí vai começar a discutir o seguinte: vamos pensar nos textos que juntam texto e imagem. Ah, então é somente quadrinhos os quadrinhos que acontecem isso não. A gente estava vendo antes relato de viagem. Relato de viagem, os livros de relato de viagem normalmente tem muita foto, né? Costuma ter muita foto em relatos de viagem. Olha só, vamos aqui então, vamos marcar aqui, não tem uma resposta única não. Acompanha aí, ou acompanha na apostila, ou acompanha na projeção. Acompanha aí para a gente ver. Não existe uma resposta única. Vamos discutir e chegar na nossa resposta. Ok? Página 52. Página 52. Atentos aí. Questão 1. O mar é o cenário perfeito para as narrativas de aventura, não é mesmo? Esse tem várias obras, né? Várias obras. Meninos, agora anime e mangá não. Vamos aqui. Suspende o mangá por enquanto. Página 52. Vixe! Homem-Aranha moderno, né, Bernardo? Ó, em grupos observem e descrevam os elementos que ilustram essas duas páginas. As duas páginas, esta, vamos aqui, e esta. Olha só, vai acompanhando aqui porque eu vou mudando a projeção. Olhando na apostila, páginas 52 e 53. Veja, aqui o mar, o barquinho ali, o barquinho vai navegar no mar azul do mar. E aqui o mar e a gaivota, as gaivotas. As ondas ali. Volto aqui. Olha o barquinho, o mar e as gaivotas. Vamos às informações. As informações sobre estas páginas. O que o mar e a literatura têm em comum? Vamos pensar. O mar e a literatura. Marquem aí na apostila de vocês se vocês concordarem que tem ou não. Repito, não há uma resposta única. Por exemplo, eu vou falando a minha opinião, a opinião de vocês não tem que ser igual. O mar e a literatura têm em comum a imensidão. Eu acho que sim. É porque o mar é imenso e a literatura é imensa em conteúdo, é imensa em sentimentos tratados, é imensa em histórias. E eu acredito que eles têm a imensidão. A variedade. Os dois têm variedade? Vamos na coluninha assim primeiro. Coluninha vertical primeiro. Vocês acham que os dois têm variedade? Literatura tem. O mar também, né? Mar calmo. Profundidade. Sim. Mares profundos. A literatura profunda no conteúdo. Falamos aqui a respeito do cortiço profundo, né? Mistérios. Demais da conta, né? O mar tem muitos mistérios. E a literatura? Muitos mistérios. Surpresas? Também. O mar surpreende muitas vezes e a literatura também. Pro bem e pro mal, né? Eu li um livro início desse ano para ano passado. Gente, quando o livro acabou, o final foi tão surpreendente para mim, tão surpreendente, que o livro acabou, eu fiquei olhando pra... Eu fiquei assim... Fiquei chocada.
Chocada com o final. Chocada. Foi super surpresa. Um lugar bem longe daqui, o nome do livro. Pois é. Isabelle, não foi nem o que eu faço com a minha vida, não. Foi o que eu faço com essa informação. Porque foi uma informação tão reveladora. E assim, gente, calcula um livro de 300 páginas que você acha que a personagem é uma coisa. Quando chega na última frase, o autor fez isso na última frase do livro, você descobre que a personagem não é nada daquilo que você imaginava. Nada daquilo que você imaginava. E você fica, e agora? O que eu faço com essa informação? Chocada. Eu fiquei. E eu precisava de gente. Eu precisava de gente para poder conversar sobre aquele final. Quase isso, minha vida é uma mentira. E eu precisava de gente. E tinha uma amiga minha que estava lendo, só que ela estava mais atrás de mim. E eu precisava conversar sobre aquilo com alguém que eu estava arrasada. Aí mandei um WhatsApp para minha amiga. Termina logo de ler. Termina logo, porque se eu não conversar isso com alguém, eu vou ter um troço aqui. Minha amiga terminou. Daí a pouco veio um áudio da minha amiga. O que é isso? Então, meus amigos, literatura tem muita surpresa, muita surpresa. Um lugar bem longe daqui, caso queiram ler. Preparem-se para ser surpreendedores. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, eu achava que ela era boa. Eu defendia ela. E ela me enganou. Pode, Gil. Impostora, isso. Comigo foi assim, não foi realmente, comigo não foi realmente tipo, um livro. Foi que meu primo me insistiu pra eu assistir uma série, eu fui ver o trailer. Eu achei muito sem graça, era só um garoto que se perdia na floresta. Como eu tava de bobeira, né, nessa quarentena, eu resolvi assistir. Tia, eu virei fanática. E, tipo assim, eu precisava de alguém para falar. Eu não tinha contato com ele, com ninguém. Eu fiz a minha madrinha virar fã, meu tio virar fã, minha mãe, meu pai, só pra ter alguém, tipo, pra conversar, né? Eu não tinha ideia de que, tipo, era aquilo. E eu assisti com eles, todo mundo junto, Que foi série demais. é essa? Stranger Things, porque, tipo assim, o trailer deles, eles até que tinham que mudar, porque é muito sem graça o trailer. Agora, você vai assistir, é muito boa. E, tipo assim, eu queria ter alguém pra conversar ali, Não mas não é? tinha, né? Aí eu tive que incentivar eles. Desse jeito. Eu fico incentivando as pessoas também a ler e assistir, porque eu preciso conversar com as pessoas, né? Ah, meu Deus. Então, concordamos que existem surpresas, né? Encanto, sim. O último aí da primeira coluna. É Encanto. Encanto, gente, às vezes você acha que o personagem é seu amigo, né? Você fala dele como se ele fosse seu amigo, seu vizinho de porta, né? Às vezes a gente pensa que o personagem é nosso vizinho de porta. O mar também, o mar provoca encantos. Acho que marcamos todos na primeira coluna, né? Acho que todos concordam que a gente marca tudo na primeira coluna. Segunda coluna, a beleza. Sim, o mar é bela, a literatura é bela. Não, a tia não vai entender mesmo o que é isso. Vai entender mesmo. A capacidade de nos alimentar. Bom, vamos entender que existem alimentos diferentes. O alimento para o corpo e o alimento para a alma. O mar até fornece alimento para o corpo, né?
Fornece peixinhos. Mas fornece também alimento para a alma, assim como a literatura, certo? Desafios? Sim, às vezes ler um livro é um grande desafio e o mar é um grande desafio. O prazer que oferece, claro, estar no mar é muito prazeroso, assim como ler é muito prazeroso, não é? A cor, aí entra a questão. A cor vai depender do tipo de literatura. Por quê? O mar, sim, o azul da cor do mar. Mas a literatura, a cor, se o livro tiver imagem, né? Se o livro tiver imagem. E aí você vai perceber que as imagens vão levando vocês a estarem na história. Tudo bem, pode ser. Ó, olha uma opinião da Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é uma escritora de livros infantis, juvenis, infanto-juvenis. Maravilhosa. Maravilhosa. Sempre que virem algum livro da Ana Maria Machado, podem ler. Eu acho que vocês vão gostar. Ela é muito boa, muito boa. E olha o que ela diz. Parece-me que o mar é uma excelente metáfora para a literatura, para os prazeres e desafios que ela nos traz. Sua imensidão, sua variedade, sua profundidade, sua beleza, sempre nova e mutante. O mar nunca é o mesmo, né, gente? Sua capacidade de nos alimentar de forma quase infinita. Olha que legal, ela resumiu aqui nesta fala quase todos os itens que estavam ali na questão 2. Foi o contrário, né, João? O contrário do que aconteceu comigo. Então, concorda com a opinião da escritora? Pensa aí. E aí vamos para a outra imagem. A outra imagem já é do mar e das gaivotas. Eu também, Arthur. Eu também. Olha só, página 53. O texto a seguir resume a aventura de um menino de 12 anos, chamado de Jim Hawkins, na Ilha do Esqueleto, a Ilha do Tesouro. Este livro é muito legal, gente. Muito legal. A narrativa escrita em 1883 pelo escocês Robert Louis Stevenson tem aventura, momentos de coragem, instantes de suspense e medo, piratas, lutas, mapa do tesouro, intrigas, traição, lealdade, amizade e uma estranha canção de marinheiros. É bem provável que os pais, os tios de vocês tenham lido A Ilha do Tesouro. Sabe? Foi um livro muito, muito lido, sabe? É uma geração anterior. E olha o que ele fala. 15 homens no baú do morto. E aí é o... Não vou cantar não, tá? E uma garrafa de rum. A vida do jovem Jim House vira de cabeça para baixo depois que o misterioso marujo chega à estalagem de seu pai. Ele é Billy Bones e guarda um segredo, um mapa que indica a localização de um tesouro inimaginável, escondido por um lendário pirata. Veja bem, ele chega com este mapa. O mapa acaba caindo nas mãos de Jim, que embarca em uma expedição para tentar encontrar o tesouro. Mal sabe ele o que está por ver. Em um navio cheio de piratas, cada um com seus próprios objetivos, Jim descobrirá que são poucas as pessoas nas quais se pode confiar. Será que todos seguirão o que querem ou Jim conseguirão o que querem? Ou Jim será o mais esperto e ficará com a fortuna escondida? Ainda existia de fato um tesouro? A fascinante aventura, contada por Robert Louis Stevenson, tem conquistado gerações de leitores por mais de 120 anos, consagrando-se um clássico da literatura universal. Olha o que eu falei aqui, falei provavelmente os pais, os tios de vocês leram. Olha só, conquistando gerações
Verdade, gente, foi um livro muito lindo. A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro tá aqui, ó, na segunda linha. A Ilha do Tesouro. Depois dei uma olhada, talvez tenha, eu não me lembro de ter visto ele na árvore, talvez até tenha. Tá? Talvez até tenha. Ele é muito legal. E olha que interessante, gente. Tá bom, calma. Olha que interessante. Escrito em 1883. Gente, eu acho isso muito incrível. Muito incrível, sabe? De você pegar um livro que é de 1883 e você se encontrar no livro, o livro fazer sentido ainda, né? Isso é muito incrível. Muito, muito incrível. Tá? Então, olha só. Talvez sim. E vamos aqui. Página 54. 54. Narrativa gráfica. Vamos definir o que é. Para Paulo Ramos, autor do livro A Leitura dos Quadrinhos, a narrativa gráfica, também chamada de graphic novel, tem uma linguagem própria, com mecanismos específicos para representar os elementos narrativos. Descubra, nas páginas a seguir, extraídas da obra gráfica Ilha do Tesouro, a gente vai acabar vendo um pouquinho do livro aqui, alguns desses elementos. Quem conta essa história é o garoto Jim Hawkins, que se lembra dos acontecimentos como se fosse ontem. Aqui é uma adaptação. Então, primeiro, gente, vamos entender o seguinte. As narrativas gráficas, eu tenho uma narração, uma história sendo contada, já começa por aí para entender o nome, narrativas. Então, eu tenho uma história sendo contada e essa história não é contada somente com o texto verbal. Ela é contada com imagens também. Existem aqueles livros, aqueles textos que já são criados como narrativas gráficas, como as histórias em quadrinhos, como de super-heróis, então Homem-Aranha e tal, já foi criado como uma narrativa gráfica. Tudo bem, Roberta? Sem problema, tá, Ana? Bem-vindas de volta. Então, já são criadas como narrativas gráficas, tá certo? Tem essa diferença. Mas existem aquelas que são adaptações. Então, a gente encontra dois tipos de narrativas gráficas hoje em dia. As que surgiram como narrativas gráficas, e aí você pode ter o Homem-Aranha como exemplo, e aquelas que são adaptadas como narrativas gráficas. E aí você tem grandes obras da literatura, tanto da literatura nacional quanto da literatura mundial. Citei exemplo de Machado de Assis, citei exemplo de Shakespeare, que foram recriados em forma de narrativa gráfica. Por que isso acontece? É uma maneira de popularizar grandes obras literárias. Por exemplo, Machado de Assis é incrível, um dos maiores, se não o maior, escritor brasileiro, fundador da Academia Brasileira de Letras, mas ele tem uma linguagem complexa. Ele tem uma linguagem muito complexa. Então, às vezes, para pessoas mais jovens, é bem complicado, é cansativo, fica chato ler o Machado de Assis. Então, o que as editoras fazem? Recriam. Pegam um texto do Machado de Assis. Só não tenho como ver agora, viu, Isabel? Depois eu leio o que você colocou aí. Eles recriam a obra em forma de narrativa gráfica, que é para levar aquilo para um outro público, entendeu? Para levar aquilo para um outro público, para que mais pessoas tenham acesso àquele tipo de texto. Então, é bem comum isso acontecer. Tá? Aqui, repara, no cantinho aqui está. A expressão graphic novel significa literalmente romance gráfico, uma forma híbrida, duas formas, gráfica e literária ao mesmo tempo. Vejam, meninos, literária. Não achem que você, por ler
narrativas em quadrinhos que você está lendo uma obra de uma qualidade inferior. Não. Valorize a sua leitura. Valorize a sua leitura. Tá? Não acha assim, eu não gosto de ler, não, só leio quadrinho. Não. Eu não gosto de ler todo tipo de texto. Por enquanto vocês estão no quadrinho, mas do quadrinho para outras coisas é um passo, tá? Também, Davi, gosto muito também. Li muito Turma da Mônica. Muito, 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 muito. Então vamos aqui à Ilha do Tesouro, meus amigos. Vamos juntos nessa ilha. Olha que imagem muito legal. A narrativa começa assim. Olha aí. Questão 3. Ao olhar para essa página, quem está com a apostila, completa aí na apostila. Quem não está, completa no caderno. Tá? Coloque a página, o número da questão e coloque no caderno. Essas atividades vocês vão enviar para mim, tá? Depois eu vou pedir. Depois que eu pedir lá no Positivo On, vocês enviam. Mas eu vou colocar as páginas que eu quero que me enviem. Então, fiquem atentos aí. Ao olhar para essa página da HQ, você observa que muitos detalhes são apresentados para o leitor, tais como o personagem, o cenário e etc. Os roteiristas chamam essa forma de apresentação de grande plano geral. Mostra tudo, né? Aí você consegue ver o lugar, né? O personagem, onde é que ele está. Então, um grande plano geral. Qual pode ter sido a intenção do ilustrador ao optar por este plano na primeira página? O que você acha? Eu vejo assim. Ele quer aproximar o personagem do mar, né? Mostrar que ele está próximo ao mar. Afinal de contas, é uma obra que se chama A Ilha do Tesouro. Então, já aproxima, né? A questão de estar ampla, a questão da paisagem toda, as gaivotas lá em cima, né? Vai apresentando aí. E aí, ele tá chegando, olha a setinha aqui explicando. Este é o personagem, este senhor que tá chegando aqui, é o personagem Billy Bones, um velho marujo que escolheu a estalagem bemol para esconder a si mesmo e o baú que carrega seus segredos. Questão 4. Qual é a função dos recordatários? Esses quadros com textos na página inferior. Aqui, essas informações aqui. Eles funcionam como balões de fala. Vocês vão reparar nas narrativas. Fala comigo, Vero? Vocês vão reparar. E aí, meninos? Vão reparar o seguinte: nas narrativas gráficas, não costuma aparecer o balão, não. Costuma aparecer esses quadros aí, com as falas dos personagens, tá? Sem problema. Às vezes acontece. Sem problema. Vou desativo aqui. Vamos lá. Outro aqui. Prólogo. O que é um prólogo? Prólogo, também conhecido como prefácio, introdução, preâmbulo, é o termo usado na literatura para designar a introdução de uma história. Olha aí, vamos prestar atenção, vou repetir os nomes. Esses nomes são importantes, nomes importantes. Prólogo, também conhecido como prefácio, acho que bem mais conhecido como prefácio, introdução, preâmbulo, tá? Ele começa o texto, ele apresenta uma informação antes.
O que o início dessa graphic novel revela sobre o narrador personagem de Hawks e sobre a história que será narrada? O que revela? Ele não é dali. Ele tá chegando. Ele tá chegando num lugar que não é o dele. Ele vem de fora. Ele vem de fora. Ok? Mas só mais essa, tá? O objetivo das escolhas feitas para contar uma história é atrair o leitor à narrativa e prender sua atenção. O que mais chamou sua atenção? No resuminho que eu fiz aqui sobre o texto. Aí é pessoal. O tema da história, a imagem, os textos dos recordatários e a fala do personagem é pessoal. E aí você justifica, tá? Reparem, meninos, olha como ele continua. E ele vai com informações aqui a respeito ao longo. Esta semana vocês não têm atividade. Não tem. Está livre para vocês. Já assim, na segunda-feira eu vou passar as páginas que eu quero que vocês me enviem. Ok? Mas eu vou deixar uma semana. Mas vai ser atividade referente a essa obra aqui da Ilha do Tesouro. Ok, meninos? A gente vai ficando por aqui. Fico até encerrar, eu encerro. Respondo sim, Cauã. Fico até encerrar. Tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, no mais, mandem mensagens ou e-mail. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma boa tarde, um bom almoço para todo mundo. Fiquem bem. Até semana que vem. Bom, até a próxima. Essa semana não tem tarefa. Essa semana não tem. Então, de folga. Tchau, beijos. Tchau, tchau. Até.